Então, pessoal, boa noite. A galera tá chegando aí. No meu relógio é 19h01. Então, meu nome é Gabriel, sou gestor de inovação na Associação Empresarial em Rio do Sul. É um prazer, Pedro, mais uma vez, estar conversando contigo. Muito obrigado por ter aceito aí o convite. A gente conversou sobre esse tema, algumas coisas relacionadas há pouco tempo com o Núcleo de Inovação aqui em Rio do Sul. E o pessoal achou tão interessante, tão provocativo a situação que, cara, vamos abrir isso para a comunidade, enfim, para gerar uma discussão aberta. Então, fiquem à vontade para colocarem comentários, concordarem, discordarem, gerar perguntas, enfim. O Pedro é um grande conhecedor aí de vários conteúdos e ter ele compartilhando algumas coisas com a gente, a exemplo de hoje, futuros desejáveis, é algo bem legal. Mas, Pedro, antes da gente iniciar aí a conversa em si, fala um pouquinho quem é Pedro para nós e por que esse conteúdo está tão em alta, ou tão sendo discutido, né? Legal, cara. Então, me chamo Pedro Seron, sou de Lages há um bom tempo já, mais ou menos aí vamos colocar uns 5 anos que eu venho me dedicando a estudar, principalmente, eu comecei estudando novas economias, assim, e acabei me apaixonando pelo tema de economia compartilhada, e dentro desse tema eu acabei me perguntando sobre se- como seria o futuro do trabalho se as pessoas colaborassem muito mais, né? E aí eu acabei indo para um caminho mais de negócios de impacto, empreendedorismo social, acabei achando uma vertente em futuros ali, né, em estudos de futuros, quarta revolução industrial, enfim, e sou um curioso na área de inovação, principalmente na parte de pessoas e comportamento. Eu acho que a inovação, a tecnologia como um todo é uma ferramenta para que a gente utiliza nisso tudo para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, né? O horizonte que tanto a gente quer chegar. Mas sou um curioso, gosto de inovação, tecnologia. Já tive minha fase de escritor de poesia, então gosto muito desse ar romântico das coisas, né? Então, sou um romântico incurável, já diria minha família aí, né? Legal, Pedro. É bem legal e até para dar um start, digamos assim, na conversa. Enquanto você falava, eu cheguei a notar aqui, eu lembro que você comentou uma vez numa outra conversa nossa, uma provocação de como será o futuro, né, se as pessoas agirem como você. E isso é algo muito complexo, assim, né? Eu posso estar entendendo que a maneira, o que eu venho buscando é o ideal, mas e se todos fizerem o que eu estou fazendo, como fica? Ou como ficará, né? E com base Sim, nisso, a gente... essa é uma pergunta que é uma provocação que eu acho que tem que ser feita todos os dias, assim. E não é só pessoa, né? Eu acho que quando a gente pensa organização, a gente tem que começar a pensar hoje também na nossa responsabilidade quanto a empresas, quanto a empreendedores, nossa corresponsabilidade também, né? Assumir um pouco desse, desse, desse papel de reflexão de qual que é o impacto que eu estou gerando para as pessoas que estão ao meu redor, para as minhas conexões, quanto pessoa física também, né, nessa bolha toda em que a gente vive, mas também como organização. Será que a minha empresa ela está agindo de uma maneira em que, em um futuro, se todos agirem como ela, a gente vai ter algo sustentável, a gente vai ter algo que vai gerar algo importante, marcante, algo que conecte e auxilie nesse processo todo, ou a gente não está pensando nisso, a gente está fazendo o nosso planejamento ainda focado em quanto mais eu vou ter recurso e aí tendo mais recurso. Será que eu estou pensando só no financeiro e não estou pensando na comunidade como um todo? Visto que a gente tem um elo, né, aí de a comunidade constrói também, ela constrói e auxilia nesse processo de crescimento como um todo. Então,
o pensamento sustentável e pensar também o ecossistema como um todo, entrando aí comunidade, natureza, cidade, todos que fazem parte desse processo como um todo, é essencial hoje para a gente entender e para a gente conseguir almejar isso chamado um futuro desejável, né? Chamado esse ponto onde todos nós queremos chegar, que é um ambiente onde a gente quer um espaço onde as pessoas se respeitem, onde haja o respeito, a colaboração, onde haja ética, onde haja, enfim, toda a transparência que a gente deseja ter nesse período todo, né? E isso que você comentou é bem interessante, até porque algumas das coisas hoje recebem outros nomes, mas a discussão é antiga, né? Elas vêm sendo robuscadas, elas vêm recebendo aquela versão gourmet, né? Mas até pouco tempo atrás já existia essa discussão quando você disse, por exemplo, de ecossistema, e a gente está vivendo isso muito forte hoje em Rio do Sul, em todo o Alto Vale, por conta da qualificação do centro de inovação na nossa cidade, na nossa região, e nunca se discutiu tanto aqui a importância do ecossistema, né? Não tem como eu caminhar sozinho, porque daqui a pouco com quem que eu me conecto, com quem que eu negocio, se as pessoas que estão à minha volta não evoluíram junto comigo, né? E diferente de qualquer ramo, se eu preciso ter cliente, esse cliente precisa estar sadio para ser meu cliente, né? Ou eu não vou ter um fornecedor, porque o fornecedor não está sadio. Então, não, aquele momento individualista, eu vou e vou mais longe, né? Isso já é um Sim. provérbio muito antigo, um pensamento muito antigo que queres ir mais rápido, vá sozinho, queres ir mais longe, vá em grupo, né? Porque você vai se auxiliando, você vai se retroalimentando e isso já era uma discussão antiga, mas hoje ele ficou mais bonito, né? Porque hoje a gente tem o ecossistema, né? E tem um ponto que o que a gente vive hoje, se a gente for pegar na caneta, Arthur Rodenbauer, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, século XIX, estou chutando aqui mais ou menos a data, que eu sou péssimo com data, mas eu acho que é mais ou menos século XIX, todas essa maneira como a gente vive hoje com chamadas de vídeo, isso que a gente está fazendo aqui agora, essa conexão toda, isso já foi desenhado lá atrás, né? Então, é bem como tu disse, a gente não é nada tão novo assim, né? Tudo que a gente vive já foi desenhado por alguém, e aí resta a gente saber como que a gente vai desenhar daqui para frente, né? Quando a gente fala de ecossistema aí em si, eu lembro que ano passado eu trabalhei no Impact Hub lá em Floripa, na Pedra Branca, e um dos momentos eu tive um insight que quando a gente fala de principalmente laboratórios de inovação, coworking, para mim eu vejo isso como um laboratório de cidade. Se a gente fosse espelhar as duas coisas, o que é um coworking, né? Um coworking é um espaço colaborativo onde empresas, ou o que é um parque de inovação, né? É um espaço colaborativo onde startups, empresas, elas estão ali, é, algumas alugando mesas, algumas alugando os espaços mais fechados, mas elas estão ali compartilhando aquele mesmo espaço chamado sala de coworking ou sala de de um prédio de inovação, e elas acabam trocando algumas informações entre elas, algumas até fazendo alguns negócios entre elas, e no meio daquilo tudo transitam pessoas que às vezes vão ali para visitar, vão ali para vender alguma coisa. E se a gente jogar, tá passando uma sirene aqui. E se a gente jogar isso tudo para uma cidade e a gente entender a cidade é o quê? A cidade é uma plataforma, né? É um ambiente onde existem o quê? Existem pessoas, seres que transitam pelas ruas ali, existem empresas que estão alocadas, algumas em pequenas salas, outras em prédios, outras em coisas, e essas empresas muitas vezes elas trocam entre si algumas informações, algumas fazem conexões e negócios entre elas para estar construindo esse ambiente chamado cidade. Então, o laboratório de inovação, né, o prédio, o parque de inovação, né, é um experimento de uma microcidade, né, de como fazer uma cidade dar certo. E aí, para a gente fazer uma cidade, para a gente fazer um parque de inovação, para a gente fazer um co-work, enfim, a gente vai precisar de diversidade,
a gente vai precisar de multidisciplinaridade, a gente vai precisar de acessibilidade, a gente vai precisar dar voz a muita gente, porque é dando voz a muita gente, é trabalhando a diversidade em que as ideias novas surgem, em que realmente a inovação acontece. A cidade, ela só se torna uma cidade inovadora quando há diversidade e o choque entre essas ideias, o encontro entre essas pessoas, entre essas bolhas. Fica a interrogação de até onde vai a nossa bolha e, e com quais outras bolhas ela faz essa intersecção, né? Porque é na intersecção onde as bolhas se encontram em que a mágica acontece, né? É o encontro desses grupos onde o, o brilho nos olhos acontece. E é sensacional isso, né? Essa visão que as coisas estão no sutil, né? Às vezes a gente sai buscando uma inovação, falando de inovação, de empreendedorismo, de novas economias. Às vezes a gente vem buscando algo extraordinário e é no sutil ou na necessidade, né? E quase sempre na necessidade de um jeito sutil, né? Porque ela está gritando ali para mim qual é o caminho e eu não estou vendo porque eu estou ocupado demais vendo o cotidiano, né? Vendo as mesmas coisas. Ontem até eu dei um exemplo enquanto lecionava sobre... Eu queria explicar um pouquinho sobre inovação e tal, e eu disse, olha, o descobrimento de um planeta não é uma inovação. O nome já está dizendo, é um descobrimento. Não foi uma inovação, foi uma descoberta. E daí um dos alunos me questionou rapidinho assim, mas o que Elon Musk está fazendo é uma baita inovação, é de tentar levar as pessoas para Marte, por exemplo. Mas ali está a sutileza do método, do que fazer com aquilo. O planeta continua lá. E se ele não fizer isso, vai continuar lá, né? Até que aconteça alguma outra coisa muito maior. Mas é o caminho, né? É o porquê fazer, é o com quem fazer, né? E trazendo tudo isso para essa pegada do futurismo, então, do futurismo, do futuro, do prever algumas possibilidades, né? E não significa prever o futuro e se desenhar o futuro, é uma coisa muito diferente. Mas daí isso começa a ficar muito mais interessante e, ao mesmo tempo, uma discussão muito mais calorosa, né? Isso, até porque não existe um futuro, né? Desmistificando isso, né? Não existe um futuro único e previsões de futuro, eu meio que temo sobre isso. Existem vários sinais que guiam a vários futuros, né? Tem o Stuart Hoffman, que é um cara que eu gosto muito, que ele diz que existem várias portas, né? E a cada porta que a gente abre é como se a gente saísse em outras portas. Então, a cada nova tecnologia, a cada inovação que acaba surgindo no mundo, existem seus impactos positivos e existem seus impactos negativos. Então, o smartphone e a conectividade nos aproximou uns dos outros quanto a contra N fatores. Hoje a gente está aqui conversando graças a essa conectividade, mas trouxe um ponto também que é uma ansiedade muito grande, uma pressão sobre perfeição, né, que algumas pessoas acabam tendo, um estresse que acaba gerando isso tudo. Então, cada tecnologia vai trazer um ponto que é um ponto muito positivo de evolução, de crescimento, de alcance, mas também tem um ponto muito negativo que algumas tecnologias trazem. E aí vem a grande jogada, né, de a gente conseguir interpretar esses sinais e tentar enxergar entre eles um caminho baseado no comportamento que as coisas vão se dar, né? O próprio Covid, há 2, 3 anos atrás, saiu um documentário no Netflix, que era Curiosidades, eu acho que é alguma coisa assim, em que o Bill Gates falava, perguntava para o Bill Gates qual é a única coisa que pode acabar com a raça humana na Terra. Ele fala, uma gripe. E aí fala, pô, por que uma gripe? Porque, pô, todo mundo está conectado, se dá uma gripe, não tem vacina, todo mundo passa e pega, enfim. Isso foi há 2, 3 anos atrás, mais ou menos. E tava lá, sabe? E aí a gente começa a perguntar, pô, o que a gente estava fazendo que, que ninguém viu isso, ou ninguém prestou atenção nisso, né?
Aí eu lembro bem de uma fala que teve no Festival do Hackathon em Santa Rita do Sapucaí, ano passado. Eu não tive a oportunidade de ver, mas quem viu foi um amigo meu do TEDx. E reuniu 100, 200 pessoas na sala e perguntou: "Pô, qual é o sonho de empresa a ser trabalhado aqui?" A galera, pô, eu quero trabalhar no Facebook, eu quero trabalhar no LinkedIn, eu quero trabalhar junto com o Elon Musk, não sei o quê, e tá, foi surgindo várias empresas. E aí ele perguntou, tá, e quais são os grandes problemas do mundo? Aí o pessoal começou, saneamento básico, acesso à renda, sei lá, tal coisa, violência, tal, tal, tal. Aí, se chocasse as empresas dos sonhos e os problemas do mundo, não fechava assim. Quase nenhuma empresa que estava aqui resolvia o problema que estava aqui. E aí, será que a gente está criando negócios para resolver realmente os problemas que são grandes problemas do mundo? Ou será que a gente está criando negócios por, por enfim, né? Qual que é o propósito da nossa criação de negócio? Qual que é aonde a gente quer chegar com isso, né? O que a gente está fazendo? Aí volta de novo, né? Qual que é a nossa corresponsabilidade na resolução desses problemas que a gente tem na mão, né? Eles continuam lá com o passar desses anos todos, né? Isso é algo que eu costumo comentar, as pessoas próximas de mim vão lembrar disso. Eu até comento num outro contexto que não cabe aqui, mas as pessoas querem ser e ter, mas não querem fazer, né? E esse exemplo que você trouxe de Santa Rita é fenomenal, né? A gente tem vários sonhos ideais, mas eu tenho dores que esses sonhos ideais não vão resolver as dores. E daí eu fico num mundo desconexo dizendo que a culpa é dos terceiros, né? E por que eu não Sim. trabalho, né? Por que essas pessoas não levantaram a mão? Meu sonho é trabalhar numa empresa que vai resolver a fome do Brasil. Porque uma coisa é o meu status, outra coisa é o que eu preciso, no literal, né? E a gente comenta às vezes o quanto fica desconexo assim o discurso da prática de várias dessas situações. E isso que você disse, né, com a minha contribuição ou aonde está a contribuição minha do meu trabalho, do meu serviço, da minha empresa, e vale aquela provocação assim, a exemplo daquela inicial que a gente fez de o que acontecerá com o mundo se todas as pessoas agirem como eu. Mas pensando no corporativo, se a minha empresa, o meu negócio, o meu serviço deixar de existir amanhã, o que acontece? Se não acontecer nada, dá uma olhadinha, dá uma pensada, porque talvez tu já seja obsoleto, e não estou falando nem a nível só de mercadológica, né? Mas a nível de humanidade, essa humanidade, esse novo normal, talvez você já se tornou obsoleto da maneira que você faz e você não percebe. E daqui a pouco você nem falta mais faz. As pessoas já vivem tranquilamente sem, né? Porque enquanto talvez eu esteja fazendo algo muito interessante para mim, mas ainda meio desconexo, tem pessoas imprimindo carne na China, né? Então, Ah, e aí vem uma coisa interessante que é a gente iniciou um trabalho, eu e um colega meu aqui em janeiro, em uma empresa super tradicional da cidade sobre pensamento futuro, estratégia, inovação. E a gente teve que tomar um ponto de decisão assim sobre qual era o caminho que a gente ia definir para os próximos 5, 10 anos aí, né? E a gente sentou na sala, eu lembro da conversa até hoje, que a gente sentou, olhou um pro outro e falou, cara, a gente acabou de chegar aqui. Eu não sei você, mas eu não me sinto confortável em a gente traçar um negócio aqui e a gente veio de fora, né? A gente chegou aqui e falou, pô, vai chegar, vamos colocar caixa autônomo, vamos chegar aqui, vamos colocar coisas aqui, e aí, galera, vai ser isso aqui, né? Então a gente fez um trabalho, em vez de a gente horizontalizou a organização durante, sei lá, algumas semanas assim. Então a gente foi atrás de todos os funcionários, chão assim, do cargo mais baixo ao cargo mais alto
e a gente conversou com todo mundo e a gente trabalhou uma metodologia com eles onde a gente conseguiu co-construir um caminho junto com eles todos. Então, quem construiu grande parte da filosofia, da raiz da empresa, da organização, para os próximos 5, 10 anos, não foi conselho, não foi diretoria, não foi uma equipe, foi todo mundo que participou desse negócio. Nesse caminho todo, a gente decidiu que a gente não queria ser a empresa mais inovadora. A gente decidiu ser a empresa mais adaptável, a empresa que ela vai ser fluida. Se surgir alguma coisa nova, ela vai estar preparada, vai matar no peito. Mas também ela vai ser uma empresa que ela não vai esquecer a humanidade dela. Então a gente vai começar a trabalhar muito mais a imagem humana dela, fortalecendo as relações não só com os fornecedores, com os clientes, com os parceiros, mas também tratando essa humanidade na maneira como a gente se comunica com, seja em mídias digitais, em mídias físicas, tradicionais. E a gente buscou esse caminho buscando criar esse diferencial, né? Então, às vezes parece que a gente nada contra a corrente, e, tipo, pô, tá todo mundo falando que vamos automatizar tudo, vamos criar uma inteligência artificial para fazer isso aqui e tal. A gente não desconsidera isso. A gente só está falando que a gente tem um poder que às vezes a gente esquece também, né? Nós aqui, eu, tu, todo mundo que está vendo aí, a gente esquece que a gente é uma tecnologia tão foda, né? Que a gente ainda não consegue replicar ela. É uma tecnologia que se arrepia, que chora, que ri, né? Que consegue se conectar com o outro sem dispositivo nenhum, né? Às vezes só na conversa. E a gente decidiu explorar cada vez mais essa tecnologia, que é uma tecnologia humana, né? Explorar todo esse potencial humano que a gente tem para a gente alcançar com essas ferramentas um outro patamar, né? É, e, na verdade tudo é um ciclo, né? Ou quase tudo é um ciclo. Hoje, com tanta tecnologia, né? A tecnologia está aí para todo mundo, indiferente do tamanho ou da proporção, mas se esqueceu durante um determinado tempo nessa corrida e por conta da onde nós estamos agora, a nível de humanidade, as pessoas nunca foram tão importantes, né? Eu brinco com o pessoal aqui que quando tudo isso estiver resolvido, ou pelo menos voltar de uma outra forma, vão ter pessoas vendendo abraço, né? Porque o que a gente mais quer é poder fazer isso agora, é cumprimentar de verdade, é abraçar de verdade. E a gente discute muito sobre B2B, B2C, C2C, e nunca foi tão pessoa para pessoa, né? Porque quem dá o próximo passo é a pessoa. A empresa pode ser gigantesca e quem decide tomar a atitude que vocês estão tomando na empresa que vocês estão ou não, são pessoas. Eu posso ser muito pequeno, mas o meu poder está enquanto pessoa. Então, aquilo que eu faço, se esquece que é a pessoa do outro lado, já não faz mais sentido, né? Se é que um dia fez. E aí, Gabriel, se a gente começar a olhar, a gente vai ver lá, pô, as habilidades do futuro, né? Pô, tem inteligência emocional, né? Criatividade, várias habilidades que a gente precisa para esse futuro que a gente tanto quer construir, passam por coisas que são totalmente humanas, assim, né? Inteligência emocional, eu ter o autoconhecimento para eu saber gerir, assim, o que eu estou sentindo, o que eu devo fazer com isso, né? Criatividade, né? Você elaborar conexões, né? Com todo o seu repertório. E eu gosto muito, esses dias atrás estava fazendo um curso e surgiu a seguinte situação, né? De, a gente vai passar por vários ciclos, várias ondas, é, muitos empregos serão criados, outros serão desconstruídos para surgir outros diferentes. A maneira como a gente vai enxergar trabalho vai se transformar, a maneira como a gente está enxergando trabalho já está se transformando nesse período todo. Mas uma coisa, talvez, lá no fim de tudo,
talvez o último job lá, né, o último trabalho que seja venha de prêmio para nós, seja o trabalho de sermos humanos mesmo, assim, de carregar a humanidade, de ter mais empatia, gentileza, de olhar para o outro e buscar essa compreensão, né, buscar conhecer esse conhecimento da história do outro, né, para, né, enfim, eu acho que esse é o grande prêmio, né? E aí a gente começa a falar não mais sobre, sei lá, novas conexões e tudo mais, mas a gente começa a trabalhar outro lado que voltado também à espiritualidade, um lado de autoconhecimento, um lado mais humano, um lado de novos valores, né? A gente deixa de falar sobre essas coisas novas e começa a falar sobre esses novos valores que vêm surgindo nas conversas, né? A gente enxerga aqui, a maioria das lives falando sobre isso, né, sobre o estresse nesse ambiente de pandemia, a gente começa a conversar muito mais sobre essas coisas, né? Até um pouco tempo atrás, tinha um grupo de amigos que a gente fazia um cheque sanidade toda semana, assim. Chegava quinta-feira, a gente ligava a câmera e aí falava, e aí, galera, tá todo mundo bem? Como é que tá a vida de todo mundo aí? E aí o pessoal, para falar mesmo alguma coisa, porque a gente sabe que, apesar de tudo, a gente vive nesse período bem estressante, né? E isso que o cheque sanidade que você disse agora é algo bem legal. Tem um amigo que veio recentemente do Japão, estava fazendo uma viagem, a gente conversando, ele comentou que lá, infelizmente, são números negativos, mas que lá o número de procuras por cartórios para famílias se desmancharem, divórcio, aumentaram gigantescamente durante a pandemia. E a análise que lá as pessoas fizeram foi: eles estavam 10, 15, 5, 30 anos casados, mas não viviam juntos. E daí agora, com a atual situação, eu preciso viver com a outra pessoa de um jeito que eu não vivia, né? Sim. E daí eu tenho muita tecnologia, eu tenho comando de voz, o meu carro é inteligente, e daí eu me perco na conversa. Eu me perco na não conversa. Sim, sim. E aí, será que a gente precisa de mais funcionalidade ou mais relacionamentos profundos, né? Será que a gente precisa exercitar também, às vezes, uma desconexão, né, para a gente se conectar? Hoje, é claro, a palavra offline quase não existe, né, mais, né, nessa geração. A nossa geração, né, que a gente é um pouquinho mais contemporâneo aí, né, Gabriel? A gente tinha esse logar na internet, né? Esse entrar na internet. Hoje a gente acaba estando nesse ambiente já quase 24 horas por dia. E praticar essa desconexão, né? Essa conexão com a gente mesmo, né? Esse mergulho em nós mesmos faz com que a gente tenha um entendimento muito melhor sobre o caminho que a gente quer seguir. Quando a gente pensa em tratar sobre futuros desejáveis, na verdade a gente tem que olhar o futuro em que a gente quer construir para o presente que a gente quer, que a gente está agora e refletir como eu faço para construir um presente muito melhor. Construindo esse presente muito melhor, eu consigo chegar nesse futuro desejável. E aí, muito mais do que falar sobre futuro e causar essa ansiedade, eu acho que a gente precisa olhar para nós mesmos e perguntar como é que eu faço para ser mais presente com as pessoas que estão comigo, mais presente analisando todas as coisas que estão acontecendo com o meu empreendimento, a minha organização, mais presente quando eu olho o impacto que eu estou causando com as minhas ações, com as estratégias que eu estou tomando no meu negócio. Eu acho que a gente precisa se olhar um pouco mais e se encarar nisso tudo e fazer essa pergunta. E aí, qual que é o presente que você quer? Bem nessa. Isso, de novo, né? Indifere se a gente aqui está falando de CPF ou de CNPJ, né? Essa discussão, essa pergunta, a gente tem isso dentro da associação. A Associação Empresarial de Rio do Sul completou nos últimos dias 75 anos, então é uma entidade muito madura, mas que vem se reinventando, que vem querendo criar oportunidades tanto para ela quanto para os associados.
São muitos CNPJs conectados com dores e essências diferentes, mas que é muito nisso, na pessoa, assim, né? Eu até Sim. entendo o que a empresa do Pedro pretende e quer, mas e o que o Pedro quer? O que o Pedro precisa, do que o Pedro está precisando. E às vezes eu posso ter aqui uma inteligência artificial do meu lado que diz ligar para o Pedro amanhã e está tudo resolvido. Mas o Pedro quer que eu ligue, né? Nós falávamos disso hoje à tarde. Eu sou muito conectado, ao extremo, assim, eu sou conectado, e quem me conhece sabe disso. Mas eu fiz esse tempo, me dei esse presente que você disse e fui acampar num lugar que não tinha conexão. Cara, as 3 primeiras horas era tipo, é, faltava um pedaço, sabe? O que é tu não saber viver sem saber o que está acontecendo lá fora. E nem era no sentido assim de eu quero contar para o mundo onde eu tô, não era, faltava algo, sabe? Quando tu tá o tempo todo que tu olha para o celular já sem perceber, tu olha para o teu relógio sem perceber, a Tu luz da sente tua casa. vibrar na perna, né? Tu sente Ah, vibrar na perna, assim. isso é fato já, né? Isso não se tira mais. Mas e o quanto isso te dá o prazer e insights, coisas diferentes de se possibilitar fazer o novo, né? Fazer o diferente. E pode ser simplesmente mudar o rumo de ir para casa. Eu vou todo dia pelo mesmo caminho, na quinta-feira eu vou por outra rota. E nessa outra rota eu vou pensar diferente, eu vou ver coisas diferentes, de novo para o CPF e para o CNPJ. Isso faz uma diferença gigantesca quando vira um certo hábito, né? Sim. Ah, e aí, quando vem, tipo, quando a gente observa as mesmas coisas, a gente tem as mesmas referências, né? O mesmo repertório. Será que a gente está falando a mesma coisa com outras palavras, assim? Será que a gente não está repetindo esse discurso? Será que quando, enfim, eu vou fazer um evento, vou fazer alguma coisa, eu não estou fazendo a mesma coisa com, com outras palavras? E esses momentos, eu lembro, tem um livro que eu gosto muito, que é Cartas a um Jovem Poeta. É um livro curto, assim, você lê em uma sentada, tu consegue ler. E Rainer Maria Rilke, ele troca cartas com o escritor, e o escritor pergunta para ele assim, pô, e quando é que eu sei quando eu tenho que escrever, né? E aí o Rainer Maria Rilke fala assim, não, se você chegar no teu dia mais silencioso, assim, na tua noite mais silenciosa, e vir na tua cabeça a pergunta, eu devo escrever, né? Então faça isso como se a sua vida dependesse disso, né? E aí passa então a ver o mundo, enxergar, né? Ver, enxergar, sentir como se fosse o primeiro homem que está ali, né? Então eu acho que a gente agora nesse período todo até de quarentena, acredito eu que quando a gente sair, abrir a porta assim e realmente ir para a rua, viver, não mais como quarentena, acredito eu que a gente vai começar a enxergar uma cidade diferente. A gente vai mudar o nosso olhar sobre algumas coisas. Aquilo que antes era normal para a gente, né, aquilo que já era costumeiro, né, o nosso olhar já entrava até no automático, assim, tem uma árvore aqui, sabe? A gente vai começar a enxergar diferente. E a gente precisa enxergar isso. Porque é enxergar essas nuances, como tu tinha comentado, quando a gente muda o nosso olhar e a gente começa a perceber, a estar presente naquele momento, percebendo, né? A gente começa a achar novos insights, a gente começa a pensar de uma maneira diferente. Se a gente quer inovar, se a gente quer chegar nesse lugar onde a gente deseja chegar, a gente precisa transformar o nosso olhar. Existe outro poeta que eu gosto muito que fala See what you look, que é o que você vê quando olha o que enxerga. Então, eu acredito muito que um dia a gente vai falar muito menos de inovações e muito mais sobre poesia, né? Muito menos sobre tendências e muito mais sobre relacionamentos profundos com outras pessoas, porque a gente precisa se conectar, criar um senso de colaboração, de fazer as coisas juntos, porque é só juntos que a gente faz acontecer, né? Ninguém faz nada sozinho, hoje, principalmente. A gente precisa criar esses elos, conectar, fazer cada vez mais essas intersecções entre as bolhas, apoiar a diversidade,
e incentivar a diversidade, seja onde for, tá? Sobretudo, e, e fazer com que esse diálogo seja cada vez mais aberto. A gente precisa conversar muito mais sobre aquilo que a gente deseja construir. A gente ainda fala muito pouco, né? Ah, eu não vou falar sobre isso porque vão colocar o olho na minha ideia, né? Como se a minha ideia fosse um bichinho frágil ali que não pode pegar chuva, senão vai morrer. E ao contrário, cara, a ideia é igual o pão, cara. Tem que apanhar para crescer. Não adianta, senão não cresce. É bem isso. É, eu vou fazer umas pontes aí com o que você disse. Só vou abrir um parênteses meio que talvez poético em alguns casos, mas não sei fazer tão bem quanto você. Mas o que você disse sobre será que o Outlook é realmente o que eu vejo quando eu olho? É, eu recebi um texto, a Patrícia está aqui nos ouvindo, eu recebi um texto dela essa semana por uma outra discussão e falava justamente sobre isso, assim, mas de um jeito muito analítico, mas uma pegada poética no meio, cara, e eu passei a infância lendo esse tipo de coisa e quando tu falou isso foi meio nostálgico, assim, sabe? Eu me perguntava, por exemplo, se a parede aqui atrás ela existe ou ela tá ali quando eu olho para ela, mas vamos, fechei parênteses. Mas isso que você disse da ideia, a gente comenta sobre isso também já virou meio gourmetizado, né? Compartilha, não fica com a ideia só para ti e tal. Tem até no livro da Pixar, aquela empresa que fez o filme Monstros S.A., Toy Stories, enfim, eles comentam, tem uma frase deles que é a ideia passa a ser boa quando ela é questionada várias vezes, né? A história dos porquês, de responder os porquês, os e se, né? E nós tive o prazer de ir para o Vale do Silício em novembro e um dos lugares que a gente visitou, falando sobre inovação, esse medo de compartilhar ideia e tal, a pessoa que nos atendeu lá olhou para nós e disse, olha, talvez amanhã tu vai ter uma ideia que tu vai achar sensacional e tu não pode contar para ninguém, nem para o Pedro, porque ele talvez copie a ideia de você. Ela olhou para nós assim, tu acha mesmo que no mundo todo só você teve essa ideia? Então, o que tu tens é a escolha de fazê-la ou de dizer por que que eu não fiz isso antes, né? Mas esse negócio assim, caraca, eu descobri o néctar dos deuses, já foi. Alguém já está fazendo, então gruda no cara e faz junto, ou faz de outra cor, né? E Sim, 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 sim. Aí é pensar muito mais no ecossistema como um todo, né? Acho que sai. O Clayton aqui do Orion Park, eu lembro quando eu trabalhava lá, ele falava um negócio assim: sai o ego e entra o eco, né? É, a gente pensar nisso tudo como todos ganham, né? Todos ganham, e indiferente, né? E aí, esses dias atrás, a gente estava fazendo um curso aqui e nessa empresa tradicional e o pessoal tinha esse receio sobre colaboração, né? E o exemplo que eu trago é tipo jogar vôlei ou jogar futebol, sabe? Sempre tem aquela jogatina, tipo, reúne os amigos, vamos jogar, e tem sempre aqueles que jogam bem e aqueles que não jogam tão bem assim. Se formar um time ali entre os que jogam bem e os que não jogam bem, os que jogam bem vão acabar com os caras, né? Vão, tipo, ganhar muito. E aí, quando a gente fala sobre colaborar nada mais é do que a gente pegar as peças e a gente falar, galera, vamos fazer um tempo e vamos misturar o time aqui. Aí, quando mistura o time, quando a gente compartilha as boas práticas, as coisas, aí o jogo fica mais divertido, né? Porque eu faço um ponto aqui, aí pro outro time fazer um ponto, ele tem que melhorar também, aí ele melhora, faz um time, faz um ponto, aí a gente que recebeu um ponto também, pô, agora empatou, agora a gente tem que melhorar também. Então a colaboração, até eu vou falar, posso estar sendo até meio errado falando isso, mas colaborar é competir de um jeito mais divertido, né? É competir de um jeito mais divertido. Porque eu colaboro, eu sei que eu estou colaborando, mas se o cara crescer com a colaboração, para eu alcançar ele, eu vou ter que me desenvolver também. Eu vou ter que me desenvolver, aprender, criar um. Aí eu chego no patamar dele. Aí eu chego no patamar dele, o cara que vai falar, pô, ó, o cara chegou ali, eu vou aprender como é que ele chegou até aqui.
Aí ele vai lá, colabora e tal, ele pega, vai para frente e assim vai, todo mundo vai crescendo junto, tá? Escadinha. Essa pegada é muito legal. Até, agora eu não vou recordar o nome, mas tem um TED Talk de Lages, inclusive, um jovem muito legal, assim, e ele fala justamente disso, da cooperação, né? Dessa competição se ajudando, assim. Eu te ajudo a evoluir, você me ajuda a evoluir, e esse processo se torna vicioso, né? Pelo ganha-ganha, né? No literal mesmo. Sim, Porque quando a gente falava antes sobre características ou habilidades do futuro, né, que é algo que também vem sendo muito discutido, hoje em dia isso é tão complexo de decidir, como você disse, tem profissões que existem hoje que não existiam, as que existem hoje talvez não existam. Acho que a zona mais segura é o reaprender constante, assim, você ser capaz de se adaptar, ser o camaleão, né? E sem perder a essência, né? Porque a essência eu acho que ainda é o que diz o que é Pedro e o que é Gabriel, aonde começa Pedro e aonde começa Gabriel. Mas a sim, adaptação, eu vou para Lages, eu preciso me organizar porque é mais frio do que lá, do que onde eu estou, enfim. E quanto mais rápido eu conseguir fazer isso, mais tempo eu vou ter para usufruir do tempo. Porque sim. senão eu demoro tanto tempo para me organizar que quando eu estou adaptado, a era é outra. Passou, já foi. Né? Perfeito. E não Nós só isso, falávamos né, disso. Gabriel? Pode ir. Porque não é só o reaprender, né, que a gente precisa ter uma flexibilidade cognitiva com isso de reaprender, mas também uma flexibilidade quase emocional para isso tudo, né? Porque não é fácil, né? Até a lógica da borboleta, né? Quando a borboleta, a lagarta, ela vai virar borboleta, ela não entra num spa, num ofurô, assim, ficam fazendo massagem nela, aí vão lá, colocam a asinha, daí vem, não, essa asinha não combina contigo, aí coloca outra asinha, aí ela sai linda, estonteante, bate asa, né? Não, é um processo dolorido, né? Ela entra ali, não é uma revolução, né? Ela entra em um estado de metamorfose, né? E aí, alinhado à época, ao tempo onde a gente vive hoje, eu acho que hoje a gente precisa muito menos de revolução e muito mais dessas metamorfoses. São doloridas, sim, são super doloridas. Vai ter coisa que vai doer e dói mesmo, assim. É, tentar escrever com a mão esquerda, né? É um troço que não se ajeita, mas a gente vai precisar saber e ter essa flexibilidade emocional também de saber que está em um período de transição, né? Tinha um professor meu, adoro ele, que ele falava assim, toda vez que a gente vê uma notícia ou alguma coisa que a gente fica tipo, pá, cara, não acredito que aconteceu isso. Isso aí é o velho mundo se agarrando para não cair. Então, tipo, cara, a gente está em transição. Toda vez que surgir isso, cara, é o velho mundo. Existe muita gente boa no mundo, existe muita gente querendo fazer alguma coisa. Existe um monte de gente aí pensando em como criar organizações de impacto, pensando em como ajudar mais gente, como fazer com que todos colaborem, né? Aí o pessoal de Rio do Sul, fantástico, sempre pensando nisso. Mas existe muita gente assim. Então, se a gente conseguir conectar todo mundo, se a gente conseguir levantar essas conversas, a gente vai fazer com que o velho mundo caia mais ligeiro, assim, né? E aí não existe certo ou errado, né? Existe o que faz sentido naquele momento, existe o que faz sentido para esse caminho ser seguido, né? E isso cada vez também, assim, as pessoas se perguntam um pouco mais, assim, para onde eu estou indo, né? Para onde está indo tudo isso, né? E daí, de novo, se for para tirar a argumentização das coisas, né? Hoje a gente fala de mundo VUCA, complexo, volátil, enfim, mas vai viver na época da caverna, como era fácil, né? Como não era complexo, né? Ah, o que Ah, deixou o mundo complexo é a tecnologia, é essa garotada que agora só quer videogame. Mora na caverna é, uma semaninha, né? eu vou dizer um negócio para vocês, não foi porque acabou as pedras que acabou a Idade da Pedra, né? Foi tipo, não foi por causa disso, não é que acabou a pedra que acabou a Idade da Pedra. A gente está nesse período de transição, sim, a gente passa desse mundo VUCA por um estágio que a gente chama desse período pós-normal, né? Muito mais caótico, muito mais complexo, né?
Mas para combater tudo isso, a gente vai precisar colaborar muito mais, a gente vai precisar pensar muito mais em compartilhamento, pensar muito mais nessa humanidade que a gente possui e trabalha em cima, né? A gente vai É, precisar trabalhar tudo isso para a gente enfrentar todos esses desafios que vêm surgindo por aí. é, tudo são escolhas e a oportunidade de aprender, né? Se a gente levar para esse passo seguinte, que seja 20% das conexões que a gente aprendeu a fazer agora por necessidade, cara, isso vai ser estourar a boca do balão no literal, assim. Porque Sim, muitas que estão fazendo o que nós dois estamos fazendo agora jamais fariam se não fosse a necessidade criada ou porque a grama do vizinho está crescendo porque ele está fazendo e eu preciso que a minha grama também cresça, né? Porque as conexões já existiam, mas era uma questão de logística, de distância, de agendas, e hoje eu pego o telefone e me conecto com quem eu precisar. Né? E daí, de novo, eu preciso medir, né? Tu estás se conectando e se perdendo, ou tu estás se conectando e evoluindo. Então, o problema não está na tecnologia, o problema não está na faca, o problema não está na comida. Está o que se faz com essas coisas. Né? E sim. quem faz o que faz com essas coisas. Com certeza. Aí a gente pensa, né? Se a gente tira tudo isso aqui, né? De novo, né? Tira tudo, tira essa estrutura aqui, tira a estrutura telefone, sobra alguém fazendo alguma coisa para alguém, né? E eu acho que a gente começa a se perguntar não só para onde as coisas estão indo, mas qual que é o meu papel dentro dessas coisas que estão indo, né? Qual que é a minha corresponsabilidade? Quais são esses sinais que estão surgindo, que estão guiando os grandes movimentos e os movimentos que estão surgindo. Mais importante do que a ferramenta é o movimento que surge. A ferramenta é uma ferramenta que faz que o movimento utiliza, né? A gente vê o TikTok sendo um exemplo, né? O TikTok faz parte de um movimento que está surgindo e a gente está identificando esse movimento, a gente está conseguindo ler ele da forma como ele é, não com o preconceito de, é só uma dancinha, um negocinho. Não, a gente está conseguindo ler isso, a gente está conseguindo ler esses movimentos que estão surgindo. Eu acho que a gente precisa colocar esse óculos um pouco, né? Colocar esse óculos desse olhar um pouco mais analítico, um pouco mais interessado no que as pessoas estão movimentando, assim, né? Desse movimento que está acontecendo, né? Aí Nietzsche falava, né? Existe uma música tocando aí e algumas pessoas não estão ouvindo, né? Tem umas pessoas dançando e são taxadas de louco, assim, né? Era o TikTok da época, mas a gente precisa estar atento e pausar um pouco a nossa mente para a gente conseguir ouvir essa música, né? E dançar conforme ela nos toca, né? E até a Letícia comentou ali que um dos desafios, o nosso maior desafio é justamente isso, né? Essa questão de entender que a necessidade, a possibilidade e a positividade de se viver em comunidade, né? E, de novo, assim, eu sempre escutei muitas histórias, algumas que eu acreditava e outras não, sobre quando falava-se de Vale do Silício e tal, mas o poder da conexão que existe lá, sabe? Aquela provocação de você almoçar em lugares diferentes do cotidiano, sentar em mesas diferentes, conversar com pessoas diferentes. Cara, isso lá é extraordinário, assim. Tu entra num lugar só para comprar um pedaço de pão e se você conseguir se conectar, quando tu vê, tu tá numa reunião trocando ideia e as coisas acontecem de um jeito muito legal, assim, para nós que éramos turista, até engraçado, assim, porque tu não entendia alguns aspectos, né? Mas e isso que você falou do TikTok, né? Do se reinventar rápido ou de perceber o momento rápido. Eu citei também, foi ontem, se eu não estou enganado, o exemplo do Pokémon Go, que veio, estourou uma bolha e aquilo aconteceu e talvez ele se apagou muito rápido e tal. E como a internet sempre nos escuta, né, o tempo todo, hoje me mandaram um recadinho, o próprio Pokémon Go patrocinou e apareceu para mim em um determinado lugar, que eles reinventaram o jogo para você jogar em casa. Agora tu consegue capturar Pokémon dentro de casa, não precisa mais ir para a rua
já que ir para a rua não é o recomendado, sabe? E daí os caras surgem de Maravilha. novo para dizer, Gabriel, quem disse que a gente não está aqui, né? E, Sim, o- sim. e o que tu está fazendo com o teu negócio, né? Qual vai ser o próximo Pokémon Go no teu negócio? Algumas pessoas dizem o que tu faz para o teu negócio se tornar o álcool em gel na atualidade, né? Que é aquilo que as pessoas precisam, né? Que vê valor e não vê preço e por aí vai. Eu acho que qual é o retorno, né? Se você colocasse o saco na cabeça, escrito o nome da tua organização e fosse conversar com o teu cliente, como é que teu cliente falaria contigo? Ele falaria contigo com o pé atrás ou falaria abertamente contigo com carinho, com zelo, aberto, transparente? É, eu acho que a gente tem que começar a eu acho assim, até na empresa onde a gente está trabalhando, eu falo com a nossa comunicadora lá, eu falo, cara, vamos parar um pouco de ser formal, assim. A gente é formal demais. Às vezes a gente é chato, assim, porque é muito formalidade. Vamos colocar a gente no mesmo patamar, ali, no mesmo chão que as outras pessoas. Pô, a gente quer bem delas, então vamos se aproximar delas, né? Pô, a gente quer saber cada vez mais das que transitam na nossa loja. Veja que eu não falo nem cliente, né? Eu falo das pessoas que transitam. E são elas que vão trazer os benefícios, né? São elas que vão trazer os insights para a gente de, opa, a gente precisa melhorar isso aqui, opa, a gente tem que arrumar isso aqui, opa, a gente foi elogiado nisso, opa, a gente... Então, eles fazem parte dessa construção toda, né? Quando a gente fala sobre os grandes parceiros do negócio, são somente aos fornecedores ou as pessoas que, que de alguma maneira geram esse valor, mas são muito mais e têm um peso bem grande e afeta todas as decisões, são as pessoas que estão ali consumindo, estão ali trabalhando de uma maneira mais próxima do seu negócio, né? E até para nós ir caminhando já para os nossos fechamentos, eu escutei esses dias numa reunião nossa lá interna com diretores, e agora a gente falando de futuro, ou de querer prever, ou querer desenhar um novo futuro. E se toda essa situação hoje, que para alguns até já se viu como bengala, desculpa se parece ser meio equivocado, mas eu só não estou fazendo porque eu estou na pandemia. Eu só não estou lendo porque eu estou na pandemia. Eu só não estou estudando porque eu estou na pandemia. Mas e se tudo isso amanhã, às 8 horas da manhã, ou no horário que você acordar, não existir mais, o quanto preparado você está para continuar? O quanto você evoluiu nesse período, o quanto você agregou, o quanto você aprendeu. Se acabasse amanhã e você se sentir assustado, porque você não se preparou, aquela síndrome do se eu tivesse mais tempo, se tivesse ficado em isolamento mais uma semaninha, eu teria terminado o meu livro. Né? Então, o presente é agora e o futuro vai depender do que eu estou fazendo e não do que eu farei. Porque o futuro não existe, né? E é uma outra discussão que dá para a gente marcar mais uma live. Mas, Pedro, antes de Olha passar. só, cara, dentro disso que tu falou, de o que eu faria se isso tudo acabasse, tem um poema que eu gosto muito, queria compartilhar com vocês, que eu acho que faz todo sentido nisso tudo. Na live que a gente fez da última vez, eu comentei ele e eu acho que ele deve ser internalizado cada vez mais. Ele começa assim, começa, na verdade, ele não começa, eu peguei da metade ele diz assim: mude, mas comece devagar, porque direção é mais importante que a velocidade. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. Aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Eu adicionaria aqui para dentro de você. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e também coisas piores, é claro. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. E a gente tem esse poder na nossa mão.
Sensacional. Muito bom. A gente está aí com 1 minuto e meio de live ainda. Quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que com o que você leu agora, a gente fechou com chave de ouro o nosso bate-papo. Em nome da associação, muito obrigado enquanto amigo. Enfim, é muito bom contar sempre contigo. Quando vir para Rio do Sul online ou presencial, venha nos visitar. E passo a palavra para ti. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Eu que agradeço, Gabriel. Sabe que tu mora no meu coração, cara. Sempre que tu vier a Laje, sabe que tem um cantinho aqui em casa aqui para ti, meu amigo. Gosto demais. Um abraço para ti e toda a tua família. Espero que todo mundo esteja bem. Quero muito bem vocês. E até a próxima, né?